Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal da leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que aqui nós comentamos acerca da classe adultos da Escola Bíblica Dominical. E este trimestre, o quarto trimestre de 2021, neste dia nós comentamos acerca da leitura diária de sábado, concernente à lição de número 4 deste quarto trimestre. E a nossa leitura diária neste sábado, ela é bastante interessante, por isso eu peço que, se possível for, você compartilhe este vídeo com mais alguém. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, curta, pode deixar aí o seu comentário também acerca deste assunto, se assim você sentir em seu coração. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você, inscreva-se, ajude-nos a estabelecermos ainda mais a firmeza das bases da nossa fé cristã pentecostal. Queridos, o nosso texto de menção bíblica para a nossa leitura neste sábado, ele nos está proposto na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 17 e versículo de número 18. Texto esse que nos dirá assim: nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele por 15 dias. Queridos, a nossa leitura diária deste sábado, ela é bastante interessante, porque ela vai nos tratar acerca de um momento em que todos nós passamos na nossa vida cristã, seja no âmbito da vida ministerial ou apenas no âmbito de profissão da nossa fé cristã. E o período que eu me refiro é o período chamado deserto. Quem de nós nunca passou por um deserto? Talvez você está me ouvindo e você encontra-se em um deserto na sua vida. E nós podemos observar, a partir do nosso comentário que faremos aqui hoje, que estamos realizando e que está chegando até você, que o deserto, como bem sabemos, ele não é um lugar onde Deus nos leva para matar, mas é um lugar onde Deus nos leva para nos ensinar. E na observância disso, nós temos o tema da nossa leitura de hoje que diz: a escola do deserto na Arábia. A escola do deserto na Arábia foi aonde o apóstolo Paulo, ele traz as suas convicções à mente acerca do seu encontro com Cristo Jesus. Talvez o seu deserto, a sua escola no deserto não é na Arábia, talvez é onde você trabalha, talvez é onde você está vivendo, talvez é onde você está congregando, você tem passado por um momento de incompreensão talvez, mas nessa tarde, nesse momento, aonde você estiver ouvindo este vídeo, seja manhã, tarde ou noite, o Espírito Santo está dizendo a você através deste comentário que todo este tempo, todo esse período que você está vivendo, ele não é para a tua morte, mas é para teu ensino e teu aprendizado, para que você possa criar estrutura para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. Pois bem, queridos, observando tudo isso, nós queremos fazer um comentário acerca deste tema, a escola do deserto na Arábia. E observando as colocações que o pastor Elienay Cabral, comentarista dessa edição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós percebemos que ele retrata que o ministério do apóstolo Paulo precisava dessa preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. E para isso, para que o seu ministério fosse bem estruturado, o apóstolo Paulo toma o caminho da Arábia, sudeste de Damasco. E quando o apóstolo Paulo ele faz isso, ele toma o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, ele vai seguindo neste caminho até o deserto. E no deserto o apóstolo Paulo passa por aproximadamente ali um período de 3 anos. E quando compreendemos isso, nós percebemos que o apóstolo ele sabia que ele precisava, primeiramente, aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo. No seu encontro com o Senhor, Saulo, que era um grande influenciador por meio da lei e também
por meio do farisaísmo judaico, agora vê-se em uma situação aonde que precisa voltar a estudar e aprofundar o seu conhecimento acerca daquele que outrora ele pensava que era maldito e que no seu encontro com Cristo descobre que não era maldito, mas fez-se maldição pelo pecador. Observando isso, nós vemos que o apóstolo Paulo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento, também porque no decorrer da sua caminhada, no exercer do seu ministério, esse caminho seria um caminho de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Dúvidas porque aquilo que ele professava como correto, ele tem o conhecimento de que não era tão correto assim. Oposição porque nós sabemos que os seus próprios conterrâneos judaicos não aceitariam o fato dele ter se tornado um cristão, e rejeição também por parte dos próprios cristãos, que não teriam de primeira impressão a realidade da obra transformadora do Senhor na vida de Paulo. Compreendendo assim que aquele que era perseguidor provavelmente estaria infiltrado para tentar desmantelar o movimento que era chamado como o caminho, ou seja, como era chamado os primeiros cristãos na época. Observando isso, nós vemos que grandes eram as dificuldades que Paulo tinha pela frente: dúvidas pessoais, oposição dos judeus, rejeição por cristãos, mas mesmo assim ele tinha convicção da sua chamada. Que coisa maravilhosa isso! Ele tinha convicção daquilo que Deus havia feito na sua vida. E tendo em vista isso, esse período de deserto serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, reorganizar a sua vida para com o Senhor, observando as suas crenças, as suas convicções judaicas e confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, no deserto, Paulo ele se prepara, ele se firma ministerialmente para o caminho que estava a seguir pela frente. Não obstante a isso, é neste momento de deserto que Paulo ele passa a usar o seu nome romano, a saber, o próprio nome Paulo, né? Antes disso, ele mencionava-se pelo nome judeu, o nome Saulo. A partir do deserto, ele passará a usar, a dar evidência ao seu nome romano Paulo. Não é que seu nome foi transformado, como já falamos, mas ele tinha dupla cidadania. Mas a partir deste período de deserto, ele passará a usar o nome de Paulo. Por quê? Porque era um nome que teria mais alcance junto com o seu ministério aos gentios. Era um nome que lhe traria uma melhor recepção para aqueles que não eram judeus. Então Paulo ele tem essa compreensão de que no seu chamado ele precisa também evidenciar que ele era agora não mais aquele que tinha em si a vestimenta da filosofia e religiosidade judaica, mas ele tinha em si agora a simplicidade que era a chave que abria a porta do cristianismo. Então Paulo ele passa a usar o nome propriamente romano, que nós sempre mencionamos como o apóstolo Paulo. Observando isso, nós chegamos à conclusiva que no deserto é lugar aonde que nós aprendemos que as coisas de Deus não são do nosso modo, mas são do modo de Deus. Foi no deserto que Paulo percebeu que a grandeza do homem, ela não é nada diante daquilo que Deus pode propor à sua frente. Mas tem algo que é muito interessante: quando o homem percebe que ele não é grande o suficiente, ele percebe que precisa de alguém para lhe guiar, ele percebe a sua necessidade de estar em Deus. Meus queridos que estão acompanhando, eu sei que o comentário de hoje está um tanto quanto extenso, mas eu quero aplicar isso com você nesse momento e lhe dizer que possamos nós reconhecermos que nós somos dependentes do Senhor. Deserto é lugar de ensino, deserto é lugar de reconhecer dependência em Deus, deserto é lugar de reavaliar a nossa posição diante do Senhor. O tema da nossa leitura de hoje foi a escola do deserto na Arábia, a escola que firmou, que estabeleceu as bases do ministério do apóstolo Paulo. Se tu estás no deserto, tenha certeza, Deus está querendo firmar as tuas bases na fé.
Queridos, que Deus vos abençoe. Um abraço a você, que Deus abençoe a sua família. Este foi o comentário deste sábado. Semana que vem estamos aqui novamente realizando a nossa leitura diária. Compartilhe com alguém e ajude-nos a levarmos adiante a semente do Evangelho. Que a paz de Cristo Jesus seja convosco.